Olá, eu sou Paulo Santana, aluno de iniciação científica do Laboratório de Imunologia Celular e Molecular da UFSPA. Sou orientado pelo professor Pedro Romão e irei apresentar o trabalho intitulado Prospecção da atividade leishmanicida de selene-2 in vitro, envolvimento de espécies reativas de oxigênio e disfunção mitocondrial. As leishmanioses elas são doenças parasitárias causadas por protozoários do gênero Leishmania e transmitidas por vetor. Na figura 1 nós temos o vetor de transmissão, o flebotomínio, e ao lado nós temos o parasito em sua forma promastigota. O ciclo de vida do parasito pode ser dividido em duas etapas, a etapa no vetor e a etapa no hospedeiro. Quando o vetor infectado pica o ser humano, ele injeta a forma promastigota, a forma com flagelo, na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, esses promastigotas são fagocitados e dentro dos macrófagos eles se transformam em forma mastigota, sem flagelo. Essa forma mastigota se prolifera, lisa a célula e volta para a corrente sanguínea. As leishmanioses elas são classificadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais negligenciadas, fortemente associadas à escassez de serviços básicos de água e saneamento, pobreza, má nutrição, sistema imunológico debilitado e acesso limitado a serviços de saúde. Essa figura 3 traz as áreas endêmicas de leishmaniose cutânea. Podemos observar que ela é predominante em países em desenvolvimento e podemos destacar a América do Sul e principalmente o Brasil como locais com inúmeros casos. A problemática é de que os fármacos utilizados nos tratamentos da leishmaniose apresentam alta toxicidade, resistência parasitária, elevado custo de obtenção e baixa efetividade das terapias atuais, o que justifica a busca por novos tratamentos eficazes e seguros. Nós estudamos os selenindóis. Os selenindóis foram sintetizados através do uso de espécies eletrofílicas de selênio. Foram basicamente dois grupos de compostos, os selenocianatos, que foram preparados por meio da reação entre um indol e um triseleno de cianato, e os selenocianatos eles foram transformados em diselenetos, usando borohidreto de sódio e posterior oxidação pelo ar atmosférico. O objetivo do nosso trabalho foi de avaliar a atividade dos selenindóis contra promastigotas e amastigotas de Leishmania amazonensis, a toxicidade em células de mamíferos e alguns mecanismos de ação in vitro. Como objetivos específicos, nós tivemos investigar a ação das diferentes moléculas de selenindóis sobre a viabilidade e o crescimento de formas promastigotas de Leishmania amazonensis in vitro, identificar possíveis mecanismos de ação dos compostos e avaliar a toxicidade contra eritrócitos humanos e macrófagos da linhagem HAL. Metodologia e resultados. Primeiro, nós fizemos a triagem dos compostos e calculamos o IC50. Para isso, formas promastigotas de Leishmania amazonensis foram incubadas com selenindóis em diferentes concentrações. E após 48 horas, a viabilidade dos parasitos foi quantificada por meio do ensaio de MTT. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 570 nanômetros e após esse experimento foi calculado o valor de IC50 para cada selenindol. Como resultado, nós tivemos que dos 13 compostos testados, 7 apresentaram ação leishmanicida significativa em relação ao grupo controle. Isso em uma concentração de 100 micromolar. Depois nós calculamos o valor de IC50 para cada selenindol. E aqui está a estrutura molecular dos compostos que tiveram essa leishmanicida. E podemos destacar que dos 7 compostos testados que tiveram ação, 6 eram selenocianatos, apenas 1 eram de seleneto. Além desses 7, nós testamos também as duas moléculas controles para avaliar a estrutura reatividade desses compostos. Depois, nós avaliamos a ação dos compostos sobre o crescimento dos parasitos. E para isso, formas promastigotas, outra vez, foram incubadas com os selenindóis na concentração de C50 para cada composto. E os parasitos foram contados diariamente em câmara de Neubauer durante 8 dias. Como resultado, nós temos esse gráfico, em que no eixo X nós temos os diferentes dias de incubação e no eixo Y nós temos o número de parasitos. Nós vimos que a partir do terceiro dia de tratamento, todos os selenindóis inibiram o crescimento de formas promastigotas. Podemos observar que essa é a curva de crescimento padrão do parasito, usando o meio de cultura M199, e a partir do terceiro dia, todos os compostos causaram a inibição do crescimento. Depois partimos para a avaliação da geração de espécies reativas de oxigênio e do potencial de membrana mitocondrial. E para isso, formas promastigotas de Leishmania amazonensis foram incubadas com os selenindóis na concentração de 2 vezes o valor de C50.
Após 6 horas de tratamento, foi adicionado o marcador DCFDA para avaliar a geração de espécies reativas de oxigênio, uma vez que o DCFDA se torna fluorescente em contato com essas espécies reativas. E em um experimento separado, foi adicionado o rodamina 123 para avaliar o potencial de membrana mitocondrial. E a análise desses dois experimentos foi feita utilizando stoichiometria de fluxo. Como resultado, nós tivemos que os selenindóis 2F, 2G e 3A causaram um aumento significativo na ordem de 20, 40 e 30% na produção de espécies reativas de oxigênio em relação ao grupo controle. Também vimos que os compostos 2A, 2F, 2G e 3A causaram significativa despolarização no potencial de membrana mitocondrial dos parasitos, na ordem de 50, 75, 95 e 35% em relação ao grupo controle. Depois avaliamos a toxicidade desses compostos contra células de mamíferos. Para isso, macrófagos da linhagem HAL ou eritrócitos humanos foram incubados com os selenindóis em diferentes concentrações. A viabilidade dos macrófagos foi avaliada após 48 horas de tratamento por ensaio de MTT e a viabilidade dos eritrócitos foi avaliada após 1 hora de tratamento utilizando espectrofotômetro a 540 nanômetros por ensaio de hemólise. Essa é uma tabela com os valores de C50, CC50 e índice de seletividade para eritrócitos e macrófagos. Aqui nós temos os diferentes selenindóis, o IC50 na leishmania para todos eles, e o valor de CC50 para eritrócitos e para macrófagos. Mesmo em concentrações elevadas, como 1000 micromolar, os compostos não causaram hemólise nos parasitos. E o índice de seletividade é a razão entre a CC50 e o IC50. Então, podemos dizer que o composto 2A ele é 22 vezes mais tóxico para as leishmanias do que para os eritrócitos. Depois avaliamos a ação dos compostos sobre as formas amastigotas de Leishmania amazonense, aquela intracelular que fica dentro do macrófago. E para isso, macrófagos da linhagem HAL foram infectados com os parasitos e tratados com os selenindóis por 48 horas. E após o tratamento, os macrófagos foram lisados e mantidos em meio de cultura por 7 dias. Após esses 7 dias, os parasitos do grupo controle e os sobreviventes do tratamento foram contados em câmara de Neubauer. Como resultado, nós tivemos essa figura em que todos os compostos reduziram a viabilidade das amastigotas na ordem de mais de 97%, na concentração de metade do IC50. E como conclusão do nosso estudo, os selenindóis com a melhor atividade leishmanicida causaram danos oxidativos significativos. E podemos resumir como 7 compostos tiveram ação leishmanicida significativa, os selenindóis 2F, 2G e 3A atuaram aumentando significativamente as espécies reativas de oxigênio. Além disso, os compostos 2A, 2F, 2G e 3A foram responsáveis por disfunção na membrana mitocondrial dos parasitos. E os compostos 2A, 2C e 2F apresentaram os melhores índices de seletividade contra a Leishmania amazonensis. E todos os selenindóis foram responsáveis por diminuir a viabilidade das amastigotas em mais de 97%. Essas são minhas referências e o apoio financeiro das instituições. Muito obrigado.